Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesta aula nós vamos encerrar a apostila número 2, tá? Era para ter ocorrido isso na semana passada, ó, certo? Mas semana passada nós tivemos a avaliação. O tema da aula é Geopolítica na América Latina, tá? Que pertence ao capítulo da Ordem Bipolar, a Geopolítica Atual, na qual nós discutimos de como foi da Guerra Fria para cá, né? O fim da Guerra Fria, com o colapso da União Soviética e do socialismo, e como que se torna o mundo, né? Como são os conflitos atuais, né? Muito mais étnicos, mas ainda permanecendo conflitos de fronteira e tudo mais. Nesta aula específica, vamos dar mais ênfase à América Latina, com alguns exemplos, né? Não todos, são muitos, teria que ser uma aula muito maior, mas vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Na apostila de vocês possuem esse texto, tá? Esse mapa também, que foi retirado do livro didático, né, que nós utilizamos. Aqui o pessoal fala, inclusive, que a América Latina não é uma das regiões mais conflituosas do mundo, certo? A América Latina faz muito tempo que não tem um grande conflito armado envolvendo muitos países. O que permanece são algumas guerrilhas, né, alguns conflitos de pequena extensão, né, ocorrem na Colômbia, ainda em processo de pacificação, o principal deles, que era do governo colombiano com as Farc. Na América Central ainda existem algumas guerrilhas, mas a maior parte dos conflitos latino-americanos estava inserido naquele contexto da América da Guerra Fria, nos anos 70 e 80, com grupos paramilitares de esquerda contra governos que eram de direita apoiados pelos Estados Unidos. Alguns países, inclusive, chegaram esses paramilitares ao poder, como foi o caso de Cuba, da Nicarágua, onde inclusive a guerra civil na Nicarágua se estendeu mais, né, foi mais violenta, e o governo da Revolução Sandinista acabou sendo deposto. Enfim, alguns desses conflitos da Guerra Fria permanecem até hoje, como o caso lá das Farc na Colômbia, ou alguns grupos paramilitares de esquerda na América Central. Bom, mas comparado ao que nós temos na África, na Ásia e no Oriente Médio, né, mais especificamente no Oriente Médio, é bem pouco, tá? Por isso que a América Latina não ganha muitos holofotes quando o assunto é guerras, conflitos. Ao contrário do que ocorria no século XIX. Nós vamos falar que justamente no século XIX, por exemplo, né, a Guerra do Pacífico, no final do século XIX, lá em 1879, assim como a Guerra do Paraguai, foram grandes conflitos envolvendo muitos países da América do Sul, conflitos que mudaram o mapa da América do Sul e causaram muitas, muitas mortes. Tá? Então, do final do século XIX para cá, poucos conflitos na região ocorreram de grandes amplitudes. As maiores guerras do continente foram justamente essas no final do século XIX, há mais de 120 anos atrás. Tá? Há mais de 130, 140 anos atrás, na verdade. Bom, isso não significa que está tudo resolvido. Nós já discutimos em aulas anteriores, por exemplo, a questão das Malvinas, onde a Argentina reivindica a devolução das Malvinas, hoje ocupada pelo Reino Unido. Aqui, por exemplo, no mapa, nós temos essas duas áreas, certo, que foram conquistadas pelo Chile na Guerra do Pacífico, no final do século XIX, tá? 1879 a 1884. O Chile ocupa esse território do Atacama, que pertencia à Bolívia, e ainda avança para esse território de Tarapacá, tá? Que antes era do Peru. Então, esses dois territórios conquistados pelo Chile ainda são questionados, tanto por Peru quanto pela Bolívia, certo? A posse desses dois territórios. A Bolívia, inclusive, acabou por ficar sem saída para o mar. Ficou preso no meio do continente, o que é muito ruim para qualquer país, certo? Você não ter uma saída para o mar vai fazer com que você fique dependente de outro país para poder exportar produtos agrícolas e minerais, ou importar também esses produtos, porque produtos agrícolas e minerais são muito pesados e só se exporta por navios.
Então, se você não tem uma saída para o mar, você vai ter que ter a cordialidade do país vizinho, permitindo que embarcações suas façam saídas e chegadas, né, levando seus produtos até o território. Isso também pode ser considerado uma ameaça à soberania do país. Num possível conflito, seria fácil minar as forças de um país que não tem saída para o mar. Ele não conseguiria comprar, por exemplo, equipamentos bélicos muito caros, que também teriam que chegar de navio. Seria impedido a passagem desses produtos até o país sem a permissão do país vizinho, onde esse produto teria que chegar num porto e atravessar o país até entrar no interior do continente. Então, não ter saída para o mar é um problema geopolítico. No século XIX, isso era muito pior, porque no século XIX as rivalidades entre os países eram maiores, certo? A importância que se dava ao território era maior, os espaços vazios, sem cidades, sem seres humanos, eram ainda grandes, então a possibilidade de um país invadir e ocupar esses espaços era muito maior. O mundo mudou, certo? Hoje nós temos a ONU, nós temos uma participação da comunidade internacional muito maior na resolução de conflitos, então o clima para conflitos de grande escala diminuiu. Então, por isso que no século XIX nós tínhamos mais conflitos. Mas continua sendo um problema para a Bolívia, né? O fato de estar encaixotado no meio da América do Sul sem saída para o mar. E isso também ocorreu com o Paraguai. Esses dois países foram grandes derrotados das duas maiores guerras da América do Sul. A Guerra do Pacífico, que é essa que está aqui neste mapa, certo? Que terminou com o Chile ganhando territórios, e o Chile, inclusive, ganhando territórios que impedem a Bolívia de ter acesso ao Oceano Pacífico. E assim a Bolívia não consegue ter a garantia, a não ser que o Chile permita, a garantia, o Chile e Peru permita, garantia de ter acesso a produtos bélicos, ter acesso a exportações e importações de qualquer produto. Tá? Esse foi um conflito bastante interessante, que é citado aqui no texto. Então, a América Latina tem ainda essas duas regiões aqui que estão sendo discutidas no Tribunal de Haia da ONU. Aqui nós temos o maior exemplo de conflito na América Latina, o mais violento deles, com o maior número de mortes, foi a Guerra do Paraguai, um número de 440 mil soldados morreram, soldados e civis morreram nessa guerra. 60% da população do Paraguai masculina foi morta, tá? Quase todos os homens do Paraguai foram mortos, porque todos foram convocados para a guerra. Apenas crianças e idosos não foram, tá? E quase todo mundo morreu. O Brasil não saiu ileso, né? Desses 440 mil que morreram, 300 mil eram do Paraguai, 100 mil do Brasil. O Brasil foi o segundo país que mais perdeu vidas na Guerra do Paraguai. Foi um conflito causado pela tentativa do ditador Solano Lopes, ditador do Paraguai, que queria ter uma saída para o mar, aumentar o seu território, certo? E não ter a dependência de precisar de outros países para fazer importações e exportações. Para isso, teria que ter uma saída para o mar, que o Paraguai e também a Bolívia não possuem, tá? Na medida que o Paraguai começou a ocupar territórios, tanto no Brasil, na Argentina, isso fez com que, mesmo o Brasil sendo o grande rival da Argentina, eles se unissem contra o Paraguai. Tá? Brasil, Argentina e Uruguai se uniram, formaram a Tríplice Aliança e todos eles combateram o Paraguai. E com isso o Paraguai foi praticamente aniquilado na guerra, mas não sem causar, vender muito duro essa derrota ao Brasil, vender muito duro essa derrota à Argentina, que também perdeu mais de 30 mil soldados. Tá? Observe primeiro, pessoal, as cores amarelas, que correspondem às áreas ocupadas pelo Paraguai no início da guerra. Então, no começo da guerra, o Paraguai começa invadindo e ocupando território na Argentina, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no Paraná, no Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul. O Paraguai queria chegar até o Oceano Atlântico
E da Bolívia, depois, a ideia era também chegar no Oceano Pacífico. Queria formar um grande império aqui na América do Sul, ganhando territórios de outros países. Essa tentativa expansionista de Solano Lopes, obviamente, esbarrou nos interesses do Brasil e da Argentina, os dois maiores países da região, que rapidamente se uniram e derrotaram o exército, não tão rapidamente assim, porque foi de 1864 até 1870 esse conflito. Então muita gente morreu nesse período. Inclusive muitos escravos brasileiros que receberam a promessa que ganhariam a sua alforria, ou seja, a sua liberdade, caso lutassem pelo Brasil contra o Paraguai. Depois terminou a guerra, o Brasil ganhou a guerra e esses soldados que deveriam ter recebido a alforria não receberam nada, receberam uma promessa falsa. Bom, aqui tem uma notícia, né, que depois eu mando lá no WhatsApp para vocês, de um conflito que está ocorrendo nessa semana, ó, certo? Na fronteira entre Colômbia e Venezuela, grupos paramilitares colombianos, que são financiados pelo narcotráfico, tentando impedir a entrada de venezuelanos fugitivos, acabaram expulsando muitos venezuelanos do território colombiano. Isso fez com que uma milícia boliviana entrasse em conflito com esses grupos paramilitares colombianos. Então ali isso pode virar uma escalada, porque agora entrou o governo da Venezuela, de Nicolás Maduro, está financiando essas milícias para combater grupos armados na Colômbia. Se o governo colombiano entra nesse jogo, pode virar uma guerra entre Colômbia e Venezuela, e com certeza, se isso ocorresse, o Brasil iria entrar no lado da Colômbia, tá? Eu acredito que, pelas tradições recentes, isso possa ser resolvido sem a necessidade de uma guerra, tá? Mas a possibilidade do Brasil enfrentar a Venezuela num conflito, ela ficou bem maior com a eleição do Bolsonaro, que é um grande rival do Nicolás Maduro, certo? O Bolsonaro se alinhou rapidamente aos Estados Unidos, que sempre foi um país contrário ao regime venezuelano, desde a época do Hugo Chávez e agora do Nicolás Maduro, e isso torna a fronteira Brasil-Venezuela-Colômbia um pouco mais tensa. Mas ainda não acredito que seja o ponto de um conflito militar mais amplo. É bom a gente notar também que o governo brasileiro andou comprando muito mais armas do que antes, tá? Aqui, inclusive, olha essa notícia, ó, a Marinha compra 4 navios de guerra lançadores para a Amazônia, região, inclusive, com capacidade de chegar lá próximo à fronteira com a Venezuela. São fragatas, tá? Agora, o Brasil já, com essas mais 4, serão 13 fragatas, são navios caríssimos, para vocês terem uma ideia. Nessa compra de 4 navios fragatas, cada fragata custa mais que um estádio de futebol, pessoal. Tanto que essas 4 fragatas custaram um valor assim absurdo, de 9,1 bilhões de reais. É mais do que o governo brasileiro gastou com estádio na Copa do Mundo. Né? Ambos os investimentos eu achei equivocados, porque o Brasil deveria estar investindo na diplomacia com a Venezuela, com a Colômbia, para evitar que ocorra uma escalada de violência naquela região. As guerras não acontecem da noite para o dia, né? Os países geralmente se preparam comprando equipamentos militares. Quando você vê, eles começam discutindo, não entrando em acordo, muitas vezes não reconhecendo a soberania de um determinado governo ou país, e anos depois é que vai ocorrer o conflito. Por quê? Porque primeiro eles não chegam a um acordo, passam a se odiar, mas antes de começar a guerra eles passam a se preparar para a guerra comprando armas. É nesse estágio que está o Brasil no momento, o que preocupa, tá? Não tão imediatamente, porque acho que não é o momento do Brasil ter uma superioridade na região. O Brasil tem uma superioridade nacional com a Venezuela, mas óbvio que na região amazônica, o Brasil tem, por exemplo, 217 aviões espalhados em todo o território brasileiro. Aviões é fácil de deslocar, ainda que tenha dificuldades com aeroportos de militares, para aviões militares na região. Tá? Mas agora, transporte dessas fragatas, dos submarinos, principalmente dos tanques de guerra, da locomoção de soldados,
a logística para abrigar soldados, tudo isso aí demoraria um bom tempo, muito dinheiro para investimento, tá? Então o Brasil não teria uma superioridade tão grande assim no início de um possível conflito. Então, se iniciasse um conflito, era capaz do Brasil, inclusive, perder muitas vidas, perder até território no início do conflito, por não estar preparado para um conflito. É claro que eu quero que esse conflito nunca ocorra. A diplomacia deve vir em primeiro lugar. Ou seja, o que é diplomacia? Ou seja, conversa, acordo, né? Não a guerra. Bom, o papel da ONU nisso tudo, como o texto está dizendo, isso aqui também está tirado da apostila de vocês, o papel da ONU é pacificar esses conflitos, tá? O papel da ONU é julgar, inclusive, quem causa os conflitos. Né? Tem um tribunal, chamado Tribunal Internacional de Haia, fica na Holanda, julgando ditadores, presidentes, primeiros-ministros que levaram os países à guerra, inclusive no passado. Pode ser que uma guerra que ocorreu 20 anos atrás, que os responsáveis estão sendo julgados hoje. Demora. Tá? Como o ex-presidente da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, foi preso e condenado pelo Tribunal de Haia mais de 20 anos depois das suas atrocidades. Morreu na prisão. Então a ONU tem, além dessa missão, né, de arbitrar conflitos e julgar quem causou conflitos, tem a função de manter tropas de paz em conflitos que já tenham sido iniciados. Ou seja, onde a diplomacia falhou e a guerra já foi iniciada, a ONU precisa intervir, certo? Colocando tropas, forças militares que façam com que os grupos rivais se afastem e a guerra venha a cessar fogo. Então é necessário que a ONU tenha um poder de fogo superior àqueles que estão envolvidos na guerra para que isso ocorra, porque se chegar lá com meia dúzia de soldados, a guerra não vai parar nunca. Tá? Com isso, a ONU conta com muitos países, os Estados Unidos, conta com um monte de países que manda soldados para participar de missões de paz. O Brasil é um deles. Né? O Brasil, por exemplo, nos últimos anos, participou de mais de 50 missões de paz. Nos últimos anos não é tipo 2, 3 anos para cá, estamos falando dos últimos 30, 40 anos, tá? Aqui cita alguns, como por exemplo Angola, Moçambique, Timor-Leste. Angola e Moçambique no início dos anos 90, Timor-Leste no início dos anos 2000, o Haiti em 2004 até 2011, tá? O Líbano também lá nos anos 90. Então, o Brasil manda tropas militares, soldados do Exército Brasileiro, que são emprestados para as tropas de paz da ONU. Bom, o Brasil, inclusive, se destacou como um país que liderou a MINUSTAH, que foi a missão de paz da ONU para a pacificação do Haiti, o país mais pobre das Américas, que entre 2004 a 2007 viveu uma guerra civil ocasionada pela deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide, que levou os apoiadores do ex-presidente a entrar em conflito por aqueles que patrocinaram um golpe que acabaram levando ele a sair do governo. Então ali muita violência ocorreu no país, um país muito pobre e com grupos paramilitares duelando, disputando poder. A MINUSTAH chegou lá para pacificar, separar esses grupos, até prender e combater grupos paramilitares que estavam interessados na confusão, na verdade, em tomar o poder na mão grande e interessados na confusão, que é assim que eles chegam ao poder. Bom, é isso, pessoal, tá? Concluindo, então, a América Latina, de fato, não é a região mais conflituosa do mundo, a América Latina é onde está o Brasil, tá? No entanto, não podemos dizer que a América Latina seja uma região pacífica, tá? Há conflitos ocorrendo no momento, há inclusive ameaças, principalmente na região ali da Venezuela, que colocam a América do Sul um sinal de alerta, um sinal amarelo, de que se os representantes desses países, Brasil, Colômbia, Venezuela, não se entenderem, pode ocorrer conflitos no futuro. E isso seria muito ruim, como ocorreu no final do século XIX, tanto com a guerra do Pacífico, que levou à perda territorial da Bolívia e do Peru, com o Chile vencendo esse conflito, quanto à Guerra do Paraguai, né, que o Brasil venceu, recuperou território na Guerra do Paraguai,
mas com muitas mortes, né? Todo mundo fala que o Brasil recuperou o território, até ganhou o território do Paraguai e tal, mas isso é mais importante do que as 100 mil vidas que o Brasil perdeu na guerra? Na guerra ninguém vence, né, pessoal? Guerra, muitas pessoas morrem, por isso que a diplomacia ela deve ser prioridade, né? Assim como no caso do Brasil, que está gastando aí 9 bilhões na compra de navios de guerra, talvez fosse melhor comprar vacina com esse dinheiro, né? Enfim, fica por aqui a aula de hoje, pessoal. Até mais.